Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancte Evangelii secundo Mateum. Gloria tibi, Domine. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem fazem provisão nos celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado sequer à sua estatura? E pela vestimenta, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, digo-vos que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, que não fará por vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Bem sabe vosso Pai que tendes necessidade de tudo isso. Procurai, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Laus tibi, Christe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham de suas casas, nós, ao nos prepararmos para o Evangelho, cantamos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. São as palavras do próprio Cristo no Evangelho desta Santa Missa. E queria refletir, meus amados irmãos, nesta importância que nós devemos dar à nossa salvação. O negócio mais importante da nossa vida, mais exigente e mais urgente, é buscarmos a santidade, é nos salvarmos. Se nós olhamos já desde o Antigo Testamento, Abraão, que deixa o seu país, deixa os seus bens, deixa a sua família. Se nós olhamos para Moisés, que prefere viver no deserto, na pobreza do deserto, juntamente com o povo de Deus, do que viver na riqueza e nas impurezas do Egito. Se nós vemos tantos homens, tantas mulheres que deixaram tudo para viver num deserto, em cavernas, em grandes mortificações, se nós vemos na vida dos mártires, que foram capazes de entregarem a sua vida por Cristo, derramarem o seu sangue por nosso Senhor, se nós olhamos na vida de tantos
que viveram uma vida de oração, uma vida de mortificação, uma vida de entrega e serviço a Deus, poderíamos perguntar se eles se arrependem de algo, agora já possuindo o céu. E com certeza, meus amados irmãos, a única coisa que eles têm pesar é de não terem feito mais por tamanha felicidade que eles têm. E se nós olhamos para a nossa vida, meus amados irmãos, e nos perguntamos, será que eu também levo uma vida de santidade como estes levaram? Será que estes que estão no céu se santificaram levando uma vida que eu levo? É importante sempre nós nos interrogarmos neste sentido, meus amados irmãos, porque não há nada mais importante para cada um de nós do que nós nos salvarmos. E se nós voltássemos agora para nós perguntarmos aos condenados que vivem sofrimentos terríveis no inferno, e lhes perguntarmos se eles se arrependem de algo, se era muito o que eles não fizeram e agora estão condenados, com certeza, meus amados irmãos, eles diriam que valeria a pena eles terem se sacrificado, terem rezado, coisas que eles não fizeram em sua vida e agora padecem um grande tormento no inferno. Se Deus lhes desse uma nova oportunidade para se dedicarem à santidade, com certeza, meus amados irmãos, com grande empenho, eles procurariam se salvar. E nós, meus amados irmãos, nós ainda temos tempo para nós buscarmos o céu, buscarmos a nossa santificação. Nunca será demais o que fazemos por Cristo, nunca será demais a nossa oração, o nosso abraçar a cruz, as tribulações que nós passamos nesta vida, tendo em vista a grande recompensa que Deus quer nos conceder. Já concedeu a tantos e também quer conceder a cada um de nós. Que nós, meus amados irmãos, não passemos nunca um dia inteiro, 24 horas do nosso dia, num estado que não vamos querer morrer. Nunca passemos, meus amados irmãos, o nosso dia em pecado mortal, distante da amizade de nosso Senhor, porque nós não sabemos o dia em que Deus nos pedirá contas. Nunca deixemos para depois o negócio mais importante da nossa vida. Se até hoje nós retardamos a nossa conversão, escutemos este conselho de nosso Senhor, do próprio Cristo a cada um de nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquemos primeiramente a nossa santificação. Se nós olhamos, meus amados irmãos, para a leitura do apóstolo São Paulo aos Gálatas, que nós acabamos de escutar, a primeira leitura da Santa Missa, nós olhamos ele dizendo para cada um de nós as obras da carne, obras que nos levam para a condenação eterna. Ele vai nos dizer: os que cometem, os que praticam tais obras, não entrarão no reino dos céus. E os pecados, essas obras da carne, muito presentes, que São Paulo vai nos dizer: a desonestidade, a impureza, a luxúria, os pecados contra a castidade. E queria nós refletirmos também de modo especial sobre este pecado contra a pureza e sobre esta virtude
tão essencial para nós alcançarmos o céu. Uma virtude que é tão desprezada nos dias de hoje e que afeta a tantos de nós que nos distanciam tanto da amizade com Deus. Se nós olhássemos, meus amados irmãos, para os preceitos de Deus, não como uma obrigação, mas eu vou praticar estes preceitos porque eu amo a Deus. E se nós fazemos esta comparação também com relação à nossa vida, porque eu vivo a castidade, porque eu vivo a pureza, porque eu não cometo o adultério, é porque eu amo, é porque eu não quero utilizar a outra pessoa como objeto, é porque realmente eu quero amar a outra pessoa e porque eu amo a esta pessoa, eu evito olhar, eu evito desejar outra pessoa. Se nós tiramos, meus amados irmãos, o amor que é esta finalidade, todas as coisas se tornam um peso para nós. Por isso, sempre voltemos para o amor. Os preceitos que Deus nos dá, nós devemos praticar por amor, porque nós amamos a Ele, porque nós queremos um dia chegar ao céu. Eu evito aquilo que me distancia da graça de Deus. Diz Santo Afonso que a nossa carne é a arma mais poderosa que o demônio usa para nos escravizar. A castidade é o combate mais violento de todos, porque se repete todos os dias. Com relação à questão da paciência, nós não somos tentados todos os dias, nem todos os dias nós estamos impacientes, mas com relação à virtude da castidade, nós somos tentados todos os dias, por isso é o combate mais violento de todos. Por isso é importante da nossa parte sempre a vigilância. Diz São Carlos Borromeu que é impossível que te conserves casto se não te vigiares constantemente. São Jerônimo, um santo que viveu numa grande mortificação no deserto, ele vai dizer que ele, mesmo em grande mortificação, ele sentia os desejos da carne, eram tão presentes na sua vida. Por isso é importante esta nossa vigilância. E por que Deus permite, meus amados irmãos, que sejamos tentados com relação a esta virtude? Primeiramente, para que nós sejamos humildes. Porque só quando nós somos tentados, nós conhecemos as nossas misérias. Se nós olhamos para a vida de São Pedro, ele que estava disposto a morrer por nosso Senhor, ele vai negar a Jesus 3 vezes. Ele confiava demasiadamente em suas próprias forças e por isso ele caiu neste grande pecado. Deus permite as tentações para que sejamos humildes. Em segundo lugar, meus amados irmãos, Deus permite a tentação porque deseja enriquecer-nos de méritos. Diz São Bernardo, o número de coroas que ganhamos será proporcional às tentações vencidas. A glória que nós teremos no céu, a felicidade que nós teremos no céu, será medido, será proporcional às tentações que nós vencemos aqui neste mundo. Deus permite as tentações para que possamos progredir nas virtudes. Conta-se, meus amados irmãos, que um jovem que era muito tentado com relação à virtude da pureza, e o seu pai espiritual, o confessor, o sacerdote, ao vê-lo neste estado de grande luta, de grande combate, vai dizer para ele: meu filho, queres que eu peça a Deus para tirar de você essas tentações? E ele vai dizer: não,
Porque embora eu sofra o tormento dessas tentações, eu não deixo de reconhecer sua utilidade. Por causa dela, eu rezo mais do que antes. Por causa delas, eu jejuo com mais frequência. Por causa dessas tentações, eu me mortifico. Portanto, meu Pai, é melhor que peças a Deus que me conceda a sua graça, para que eu suporte pacientemente essas tentações, para que por meio delas eu avance no caminho da perfeição. É isso que é mais importante para nós, meus amados irmãos, é nós pedirmos a graça a nosso Senhor, para que nós possamos vencer a tentação. E a tentação que é tão útil para nós, para o crescimento nas virtudes, para nós nos aproximarmos de Deus, é com elas que nós rezamos mais, nos mortificamos mais. O que seria de nós sem elas? E como vencer, meus amados irmãos? Como nós sermos castos? Que nós possamos, meus amados irmãos, realmente nós praticarmos estes conselhos. Se queremos uma vida de maior perfeição, se queremos tirar da nossa vida os pecados impuros, se nós estamos talvez tão enraizados nestes pecados e precisamos mudar de vida, porque se vemos que o negócio mais importante da nossa vida é chegarmos ao céu e nós sermos santos, então nós devemos ser castos, porque nós escutamos o próprio Cristo: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Somente veremos a Deus se vivemos esta virtude. E como vencer? Primeiramente, a oração. Sem a oração, meus amados irmãos, nós não nos santificamos. Em segundo lugar, a humildade. Reconhecer sempre as nossas misérias. Reconhecermos que nós somos fracos. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, a confissão. Diz São Filipe Neri: uma tentação revelada já está meio vencida. Quando nós falamos para o nosso confessor, para o nosso diretor espiritual, antes mesmo de nós cairmos no pecado, mas falarmos daquela tentação, daquilo que está nos incomodando, já vencemos parcialmente essa tentação. Uma tentação revelada já está meio vencida. É preciso, meus amados irmãos, fugir das ocasiões de pecado. Diz São Basílio: quem se acha no combate contra a sua má inclinação, encontrará auxílio em nosso Senhor. Mas quem, porém, lança-se voluntariamente aos perigos, não merece compaixão e será abandonado por Deus. Se nós lutamos contra a tentação, Deus vem ao nosso auxílio com sua graça. Mas se nós nos colocamos nos perigos, nos colocamos nas ocasiões de pecado, nós não merecemos compaixão de Deus e nós seremos abandonados por Ele. Devemos, meus amados irmãos, para vencer, para sermos castos, lutar contra a paixão dominante. Devemos também transformar o mal em bem. Direcionar a força das paixões, talvez aquele grande desejo, aquela grande tentação e inclinação para cometer o pecado impuro, nós lançarmos este desejo, direcionarmos este desejo para um outro objeto. E para quem vamos nos direcionar, meus amados irmãos? Para Deus. Lançar todo este fogo, esta força das nossas paixões em nosso Senhor. E assim nós vamos transformar o mal, que é a tentação, em um bem espiritual. Devemos, meus amados irmãos, alimentar o nosso espírito com coisas saudáveis. Quem quer ser casto, mas só fica vendo coisas mundanas, escutando músicas mundanas, não vai conseguir nunca ser casto,
ser puro. Devemos, meus amados irmãos, dedicarmos às coisas saudáveis, às boas leituras, leituras dos santos, às coisas que vão nos acrescentar espiritualmente. E devemos ter cuidado, meus amados irmãos, com as companhias. Com os santos te santificarás, com os perversos te perverterás. Se nós queremos ser santos, procuremos boas amizades que nos conduzam para nosso Senhor. E claro, meus amados irmãos, para sermos castos, para sermos santos, a frequência aos sacramentos, a devoção à Virgem Maria e também fugimos sempre da ociosidade. Que nós possamos pedir essa graça ao nosso Senhor no dia de hoje, que realmente eu possa me dedicar ao negócio mais importante da minha vida, que é me santificar, que é chegar ao céu, que é procurar vencer as tentações, as minhas más inclinações, que realmente eu possa aproveitar o tempo que Deus me concede, para eu viver próximo a Ele, que realmente eu possa ter essa consciência. O mundo não vai me acrescentar nada, o mundo só vai me dar tribulações, perturbações interiores, não vai nos dar paz, não vai nos dar felicidade. Com certeza aqueles que viveram já no pecado, distante de nosso Senhor, talvez vivam no pecado, tenham essa consciência. O que você está ganhando com isto? Nós, meus amados irmãos, precisamos chegar ao céu. Isto que eu estou fazendo com a minha vida, com as minhas ações, isso que eu estou praticando, o relacionamento que eu estou tendo, está me levando para o céu? Está me santificando ou não? Se não, meus amados irmãos, busquemos a graça de nosso Senhor para mudarmos de vida. Não deixemos para depois, não deixemos para amanhã, não deixemos para mais tarde a nossa santidade, a nossa santificação, o nosso buscar o céu. Nós não sabemos se terá o amanhã para nós. E, meus amados irmãos, oportunidades nós temos e muita em nossa paróquia. Quantos talvez desejariam se confessar e não têm um sacerdote para atender? Quantos talvez têm a vontade de assistir mais santas missas, mas somente tem uma santa missa ao mês, ou talvez nem isso? E nós, meus amados irmãos, temos tantos horários de confissões em nossa paróquia. Nós temos tantos horários de santa missa, tantos momentos para estar na presença de Deus e fazermos uma visita ao Santíssimo. Se nós não nos santificarmos, é por nossa culpa e não por Deus. Procuremos ser gratos a nosso Senhor, ser gratos a estas possibilidades que Deus oferece para a nossa vida. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ajude a alcançarmos a nossa santificação, para que nós não sejamos repreendidos por nosso Senhor ao nos dizer: honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Que realmente nós possamos louvar a nosso Senhor com os nossos lábios, mas porque realmente o meu coração está unido a Ele. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, possa assim nos auxiliar a trilharmos este caminho de santidade, a buscarmos a nossa perfeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.